Ela está de volta, que bom, Larissa! Seja bom, muito tá? bem-vinda, Obrigada. saudades de você. Saudades de estar aqui também. Só te perdoo pelo sumiço, porque eu sei que, graças a Deus, muito trabalho, muitos projetos, Com mas certeza. é muito bom revê-la. Obrigada. Quem bom. acompanha aí o quadro Bom Sabor, a programação da Rede Século XXI já há algum tempo, com certeza lembra do rostinho da Lari. Ela participava bastante conosco, dando sugestões de receitas incríveis. E o mais bacana é que é tudo facinho de fazer, né, Lari? Eu tento, né, assim, estimular mesmo a galera a querer fazer as coisas em casa. Então não adianta começar por algo que seja muito difícil, muitos passos, nada disso, né? Legal. E é bacana também porque você veio de uma outra área, né? E aí você se apaixonou pela gastronomia, na verdade sempre gostou, né? E aí despertou, falou, não, vou mudar tudo, vou dar aquela guinada na vida. Com certeza. Teve coragem, ousou e hoje tá aí um sucesso. Ai, obrigada. Gente, é muito legal, a Lari trouxe pra nós uma receita do pão australiano. Em algumas redes de restaurante, esse pão inclusive é bem carinho, bem famoso. Sim. E a Lari vai ensinar todos os segredinhos pra gente fazer um pão bem gostoso, bem fofinho. E é legal também pra você acompanhar, né, com algum prato, ou de café da manhã ou lanche da tarde. Ou então, o lanche da tarde, ou aquele lanche que você come entre o café da manhã e o almoço, às vezes no trabalho, ele é ótimo para você fazer um sanduíche natural também, ou até, sei lá, cortar em fatias e colocar numa torradeira. E é saudável, né, porque vai farinha de trigo. Sim, farinha de trigo, a de trigo integral e a farinha de centeio. Legal. E o açúcar que a gente usa nele é o açúcar mascavo, que também é mais saudável que o açúcar refinado. Então, e mais uma vez, lembrando a facilidade de fazer, né? Então, a gente não tem tantos passos assim nessa receita e ela pode ser feita na máquina de pão. Então, se você não quiser colocar a mão na massa... Adorei. Quem tem aquelas máquinas... Quem tem a máquina de pão pode fazer fazer colocar lá também. todos os ingredientes. Isso. Adorei. Então, hoje farinha integral na receita e o açúcar mascavo, que é bem mais saudável que o refinado, como a gente já comentou aqui em outras oportunidades. Bora começar então, Lari? Vamos lá. Por onde? A gente começa adicionando os secos. Eu gosto de começar trabalhando num bowl, né, numa bacia, e depois eu trabalho a massa na bancada. Tá bom. Em casa, se a pessoa quiser, você pode bater também, se não tiver a máquina de pão, você pode bater no gancho da batedeira planetária. Tá. Que é de massas mais própria, um pouco mais né? pesadas, né? Então aqui a gente começa com 2 xícaras da farinha de trigo. Aqui do lado. 1 xícara da farinha de trigo integral. 1 xícara da farinha de centeio. Que antes, Tati, também era mais difícil de encontrar. Agora já nas prateleiras do supermercado dos produtos mais naturais, integrais, a gente já encontra com facilidade até, né? a farinha de centeio. A maioria das redes de supermercado já tem. Isso. 2 xícaras da farinha de trigo comum, 1 xícara da farinha de trigo integral e uma da de centeio. E uma de centeio. Perfeito. Aí o nosso açúcar mascavo, que é o único açúcar que vai fora o mel, né? Tá. Eu não lembro se eu mandei para vocês cacau ou chocolate em pó. Tanto faz. Cacau em pó tem pode aqui. ser um ou outro, não tem problema. Eu prefiro usar o cacau por ter menos açúcar. Perfeito. Tá? Então, é só colocar ele aqui. 1 colher de sopa do cacau em pó. E 3 de açúcar mascavo, né? 3 colheres do açúcar mascavo. Aí aqui você vai colocar 1 sachê do fermento biológico. Tá. Não é aquele pó que a gente usa para fazer bolo. Tá? É o fermento para pão, só que ele é seco. Se você quiser usar o fermento fresco, você pode usar 2 tabletinhos, que é a mesma proporção, tá? Mas aí não precisa diluir ele em água, não precisa fazer esponja, nada. Coloca direto 2 tabletes de fermento. Isso. Então, 2 tabletes do fermento ou 1 sachê do fermento biológico seco. Isso. Aí eu gosto de misturar os secos primeiro. Pode misturar bem. Se for na batedeira ou na máquina, então dá uma boa misturada nos secos primeiro. É o mesmo procedimento, independente do meio que você está usando para fazer a massa. Tá. Se é na mão, se é na máquina ou na batedeira. Aí a gente começa a introduzir os líquidos, né, e o pastoso aqui. Então pode colocar um pouquinho de água. Quando a gente vai fazer qualquer receita de pão, nunca coloca toda a água de uma vez só. Tá? Às vezes a farinha que você está trabalhando, ela precisa de um pouco menos do que a receita está pedindo. Então a água sempre aos poucos. Tá. Aí você pode entrar com 1/4 de xícara de mel ou melado de cana, também não tem problema, o que for mais fácil e melhor para você.
Só não é legal usar a glucose de milho. Tá. Então pode colocar todo o mel aqui, que também vai ajudar não só a adoçar, mas no sabor característico, né, do pão. Mel ou melaço de cana. Isso. E a manteiga ou margarina, ela tem que estar o que a gente chama de ponto de pomada, que é mole assim, ó. Tá. Vai aqui pro meio. Duas colheres de sopa da manteiga em temperatura ambiente. Isso. Ponto de pomada, né? Ponto que de você comentou, pomada, ela mais isso. mole. Pode começar aí mexendo aqui. A água, mais ou menos uma xícara, né? Mais ou menos pode uma ser que use um xícara. pouquinho menos ou mais, pode ser que conforme use um a farinha. pouquinho mais, isso. A marca influencia muito, né, Lari? Com certeza. A marca da farinha. A marca da farinha influencia e o tempo de vida dela também. Então, o ideal para a gente fazer pão é que se use uma farinha, a gente chama de farinha mais velha. Então, é um pouco mais próximo da data de vencimento. Que interessante, não sabia disso não, Lari. Ela é bem legal saber disso. Tem a ver com as propriedades de formação da rede de glúten. Legal. Então, aí aqui, ó, você já vai mexendo. Gente, adorei. Só misturar tudo. Só misturar tudo. Aí a gente vai depois ter, mais pra frente, o tempo de fermentação, né? E forno. E aí é só ser feliz. Quanto tempo de fermentação, Lari? A gente vai Olha, deixar descansando no mínimo essa massa. 40 minutos, no máximo 2 horas. No máximo, Tá. no máximo. Que aí ela já pode ir pro forno. E aí depois tempo de forno, Meia hora. meia horinha. Meia horinha. O forno da minha casa, isso também vai depender do forno da sua casa, conforme você conhece ele melhor. Na minha casa eu asso ele em 25 minutos. Tá. Então também pode ser que fique um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Em média, só pra gente ter aí um parâmetro, 30 minutos. 30 minutinhos. E de descanso para fermentação, De 40 a 2 a horas, 2 no horas no máximo. Olha, aí aqui a gente já pode descer ele para a bancada. Raspa essa farinha toda, que você vai precisar dela. Lari, eu tô vendo aqui na relação de ingredientes que você passou para nossa produção. Isso. Você pediu uma xícara de chá de água morna. Morna. Só para confirmar, então. Isso. Facilita o... Facilita o desenvolvimento do fermento e facilita também na mistura em si, né? Se acontecer da manteiga tá não tão ambiente assim, ainda tá com o meio dela geladinho, isso vai te ajudando. Aí, Tati, ó, é só ir trabalhando a massa. Ela vai desgrudando da mão. E eu não vou precisar de mais água aqui, tá vendo? Ó, eu não precisei da minha xícara toda de água. Verdade, ainda temos um pouquinho. Tem um aqui pouquinho no aí. recipiente. Tem aqui ainda 1/4 de xícara, mais ou menos, tá? Por isso é importante, de fato, a gente pôr de pouquinho em pouquinho. De né? pouquinho em pouquinho. Olha, a massa vai ficar assim. Pode ir sovando ela. Você vai incorporando o ar nela. O legal é você dar uma esticada e aí você pega a ponta de cá e dobra, ó. Tá? Aí dobra de novo. Dá uma enrolada e ó, vai fazendo sempre esse processo. Essas dicas são ótimas, Lari. É isso que vai fazer o pão ficar fofinho, vai crescer, né? Isso vai ajudando. E você que está acompanhando aí o quadro Bom Sabor, tem a oportunidade de aprender passo a passo da produção do nosso pão australiano. Sugestão hoje da Larissa Pedretti. Relação dos ingredientes você acompanha no seu vídeo e daqui a pouquinho a gente repassa mais uma vez. Bora anotar? Fazer? Pro café da manhã, pro lanche da tarde? Olha, misturou tudo bem, sovou. Pode sovar ela aqui uns 5 minutinhos, tá? Mais ou menos. Aí você dá essa juntada nela. E aí você deixa ela descansar, coberta, pode ser com um filme plástico, de preferência o filme. Tem gente que gosta de usar o pano... Eu ia comentar úmido, né? O pano úmido, pode ser também. Eu prefiro o filme. Tá, filme Tá? plástico. Você pode passar um óleo na mesa, se você quiser, bem de levinho, assim, só para a massa não grudar, porque como ela vai ficar descansando, ela tende a grudar um pouquinho. Não é que ela não tá no ponto, nada disso. É pelo próprio descanso dela. Deixa ela aqui uns 15 a 20 minutinhos, mais ou menos.
O glúten vai relaxar e você vai conseguir moldar o seu pão melhor. Tá. Essa massa, ela rende aqui, se a gente pesar agora, ela deve estar em torno de uns 900 gramas a 1 quilo de massa, mais ou menos. Tá. Então, a partir desse momento, você pode porcionar o seu pão do tamanho que você quiser. Os tradicionais das redes de restaurantes, como a gente comentou, eles têm mais ou menos uns 280 gramas. Tá. Essa massa, se a gente dividir ela, se ela tiver com 900, ela vai dar 3 pães de 300 gramas. Então, que fica bem semelhante. Legal. Tamanho bom. Tamanho bom, né? Você pode também, se você quiser, assar ela na forma de pão mesmo. Tá. Ou moldar ele e colocar na sua assadeira tradicional, assim, que toda dona de casa tem, normal, Perfeito. tá? Então, vamos supor, né, que ele ficou aqui os 20 minutinhos, então a gente já porciona ele. Molda do jeito que você quiser. Deixa eu tirar isso daqui. Olha, aí ela vai ficar assim. E aí já pode ir para forno. Reforçando, então, pra gente deixar descansando essa massa, uns 40 minutinhos. Aí aqui que começa a fermentação, Tá. então. Os 40 minutinhos a 2 horas. Tempo de forno, em média, 30 minutos. Isso. A Nesses 180 restaurantes, graus. 180 graus, legal, forno pré-aquecido. Pré-aquecido. Nesses restaurantes, eles servem geralmente até esse pão, ele quentinho, né? Com uma manteiguinha, Ai, que delícia. né? Então, Mas mesmo frio, é um espetáculo, né? Com certeza. E assim, você não precisa se prender à manteiguinha. Pode ser um requeijão, pode ser uma geleinha. Como preferir? Essa Lari é das minhas. E aí também a sugestão do sanduíche natural, né? Enfim, a criatividade é sua. Você pode fazer o que você quiser com ele, né? E é legal porque ele é mais saudável, né, Sim, Lari? com Você usa certeza. farinha de trigo integral, você usa o centeio, você usa o próprio açúcar mascavo, Sim. que ele é muito mais nutritivo que o refinado, que o refinado, na verdade, não tem nada de nutrição. O açúcar mascavo, ele tem, é bacana a gente substituir. Então, você pode aí equilibrar no seu dia a dia. Ai, Tati, não abro mão daquele meu pãozinho no café da manhã. Aproveita essa sugestão hoje da Lari, Pode né? aproveitar. A gente não precisa cortar radical, é só ir adaptando o cardápio. Sim, com certeza. Ganha em saúde e o sabor é uma delícia Eu costumo esse pão. dizer que tudo que é demais é o prejudicial, independente se para mais ou para menos, né? Então, eu vou cortar tudo, não vou comer pão, eu não vou comer nenhum tipo de carboidrato. Não, come, mas come menos. Come de manhã, porque você ainda vai ter o dia todo para queimar, né? Então, é só você realmente fazer as adaptações. Legal. Aí, Tati, outra para a gente finalizar aqui, eu pedi o fubá em pó para fazer a decoração. Então, o pãozinho está aqui, ele fermentou 2 horas, vamos colocar ele no forno? Vamos. Então, você vem com o fubá em pó e dá uma polvilhada em cima dele. Antes de ir pro forno. Antes de ir pro forno. Tá. Esqueci. Pus no forno e esqueci de colocar o fubá. Tudo bem. A hora que você tirou o seu pão do forno, que ele tá quente ainda, você passa uma camadinha de manteiga ou de margarina nele e aí polvilha. Tá. Dá certo também, tá, gente? Gostei da dica. Agora eu vou experimentar, Lari. Por favor. Gente, que esse pãozinho aqui é tudo de bom. E aí, você de casa, é só escolher o ingrediente da sua preferência. Uma manteiguinha, um requeijão cremoso, uma fatia de queijo, dá pra fazer um lanchinho natural, uma geleia, um misto o que você quiser. Também fica bem legal. Muito bom, né? Ele não fica pesado, né? Gente, é muito gostoso esse pão. Vocês conheciam? Façam. Pão australiano. Muito bom. Tem mais uma dica legal. Ai, Pode congelar. Posso congelar? Pode congelar. Ai, que ótimo. Aí, para descongelar, você só deixa ele em temperatura ambiente. Vou descongelar para o meu café da manhã amanhã. Tá tarde. Tudo bem, deixa ele para fora à noite. De manhã, a hora que você acordar, o pão tá lindo adorei. te esperando. Arrasou nas dicas. Aqui, até no Obrigada. finalzinho do segundo tempo tem dica boa da Lari, tá vendo? Essa mulher é demais. Lari, até breve. Até. Não suma de novo, tá bom? Não, pode deixar. Gente, vou aproveitar, faça em casa. Sensacional.